Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha noiva quis uma viagem da verdade com o ex antes do casamento. A minha resposta mudou tudo. Olá, sub. Preciso desabafar e também dar um desfecho a uma situação que virou minha vida de cabeça para baixo. Vou tentar ser detalhado porque os detalhes são importantes. Para contexto, sou engenheiro civil, 32 anos, Renato, morava na Barra da Tijuca, RJ. Minha então noiva, Camila, 29, arquiteta, tínhamos um relacionamento de 5 anos, noivos há 1 ano. O planejamento do casamento estava em andamento, mas em um ritmo tranquilo. Compramos um apartamento juntos. Eu entrei com a maior parte da entrada, fruto de muito trabalho e alguns projetos extras. A vida parecia seguir no script. Carreira estabilizada, parceira linda, futuro desenhado. Tudo começou a desmoronar em uma terça-feira comum. Estávamos no apartamento, eu revisando uns cálculos estruturais no tablet, ela no celular, quando ela soltou a frase, com uma suavidade que contrastava brutalmente com o conteúdo. Amor, preciso conversar sobre algo importante. Pousei o tablet. Estou te ouvindo. Ela respirou fundo. É sobre o Henrique. Henrique, o ex-namorado dela da época da faculdade. Um cara que sempre foi uma sombra discreta em nosso relacionamento. Não eram amigos, mas ela mencionava ele de vez em quando, sempre com um tom de nostalgia. Eu nunca fui o tipo de parceiro ciumento ou controlador. Acredito que confiança é a base de tudo. Mas aquele nome naquela hora acendeu um alerta. O que aconteceu com o Henrique? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ele me chamou. Ele está passando por um momento de muita reflexão na vida dele. E nós terminamos de uma forma muito abrupta, sabe? Foi durante a formatura, muita pressão. Nunca tivemos um fechamento de verdade. Eu já podia sentir o terreno afundando sob os meus pés. Ok, e o que isso tem a ver conosco, Camila? Ela hesitou, brincando com a aliança de noivado no dedo. Ele propôs uma coisa, uma viagem, só os dois, para uma pousada no interior de Minas, aquela região serrana que ela sempre amou. A ideia é termos uma semana juntos, longe de tudo e de todos, para conversar, colocar tudo em pratos limpos e ver se ainda existe algum sentimento entre nós. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia ouvir o zumbido do laptop em modo de espera. Eu literalmente senti meu cérebro, treinado para resolver problemas complexos de engenharia, dividindo-se em 2. Uma parte analisava a proposta friamente, como um desastre iminente. A outra parte simplesmente gritava. Deixa-me ver se entendi, eu disse lentamente, cada palavra sendo medida como concreto numa forma. Você, minha noiva, com quem estou planejando construir uma família e compartilhar minha vida, está me pedindo permissão para viajar sozinha, por uma semana, com um ex-namorado, para um retiro romântico nas montanhas, com o objetivo expresso de testar se ainda há uma faísca entre vocês. É isso? Ela mordeu o lábio, mas seu olhar não era de culpa, era de uma convicção dolorosa. Não é um retiro romântico, Renato. É uma jornada de autoconhecimento. Eu te amo. Você sabe disso. Mas e se eu sempre tiver uma dúvida? E se esse e se nos assombrar para sempre? Preciso ter certeza absoluta de que escolhi por amar você, e não por medo do desconhecido, ou porque foi a opção mais segura. É justo com você, comigo, com o nosso futuro. A lógica dela era tortuosa, mas ela a defendia com um fervor quase filosófico. E foi aí que algo dentro de mim, algo que sustentava aquela relação, simplesmente quebrou. Não foi um rompimento dramático, foi um colapso estrutural silencioso. A fundação da nossa confiança, do nosso respeito mútuo, rachou da base ao topo. Eu me levantei, fui até a varanda e olhei para o mar por um longo minuto. Quando voltei, uma calma estranha havia tomado conta de mim. A decisão estava tomada, calculada, projetada. Ela olhou para mim esperando um debate, uma discussão, lágrimas, gritos, qualquer coisa que justificasse o drama da revelação dela. Eu simplesmente sorri, um sorriso que não alcançou os olhos. Acho que provavelmente sim.
Ela franziu a testa confusa. Provavelmente o quê? Provavelmente ainda há sentimentos entre vocês dois. Estatisticamente falando, viagens de reavaliação emocional em cenários isolados e nostálgicos tendem a reacender emoções. Do ponto de vista da engenharia humana, é um experimento com variáveis altamente controladas para um resultado previsível. Renato, não seja cínico. Estou tentando ser honesta. E eu estou sendo lógico, respondi enquanto deslizava a aliança de noivado do meu dedo. O ouro estava morno. Coloquei-a suavemente na mesa de centro, ao lado do tablet. O clique metálico foi o som mais alto da sala. E a lógica me diz o seguinte: se você precisa fazer esse teste, então você já não tem certeza. E se você não tem certeza sobre mim, então eu tenho que ter certeza sobre mim. O que você está fazendo? O tom dela mudou. A primeira centelha de pânico. Tomando uma decisão baseada em dados concretos, disse, caminhando em direção ao quarto. Você está livre para sua viagem, Camila. Com toda a minha bênção. Afinal, você precisa do seu fechamento. Naquela noite, dormi no sofá. Na manhã seguinte, comecei a agir. Chamei um corretor de imóveis de confiança. Expliquei a situação de forma fria. Precisava vender minha parte do apartamento. Estava no meu nome, a maior parte do investimento era meu, o mais rápido possível, mesmo com um pequeno prejuízo. O mercado da Barra é quente, e uma boa oportunidade atrai compradores. Em uma semana tinha uma proposta séria. Enquanto isso, no trabalho, solicitei uma transferência urgente para um projeto de grande porte que nossa empresa tinha em Vitória, no Espírito Santo. Como engenheiro sênior e solteiro, agora oficialmente, não houve objeções. Eles precisavam de alguém no local para coordenar a fase inicial. Eu me ofereci. Em 10 dias, tudo estava arranjado. A venda do apartamento estava em processo acelerado de documentação, com um acordo de que Camila seria informada, e teria um prazo para comprar minha parte ou aceitar a venda, o que, dado o valor, ela não poderia. Minha transferência para Vitória estava confirmada. Empacotei minhas coisas mais importantes em algumas caixas, coloquei o resto em um armazenamento e simplesmente desapareci. Não deixei bilhete. Não bloqueei ela em nenhuma rede social. Apenas silenciei as notificações. Apaguei nosso álbum de fotos compartilhado. Foi um processo de desmontagem, peça por peça, como se desfaz uma estrutura que não é mais segura. No dia da minha mudança para Vitória, sentei na beira da praia do Leblon olhando para o mar e depois fui direto para o aeroporto Santos Dumont. O voo para Vitória é curto. Ao pousar, a primeira coisa que fiz foi caminhar na orla de Camburi. O ar era diferente. A energia era diferente. Eu estava destruído por dentro, mas também estava livre. Agora, a parte que talvez interesse mais a vocês. Atualização. 1. Olá, pessoal. Muitos pediram atualizações. As coisas se desenrolaram. Mudar para Vitória foi a melhor decisão, mesmo tomada no calor ou no gelo do momento. O projeto é desafiador, envolve a construção de um complexo de uso misto na orla. Trabalhar 10, 12 horas por dia ajudou a não pensar. Conheci gente nova, colegas de trabalho, fiz alguns amigos para tomar uma cerveja depois do expediente. E aí entra a Vitória. Não a cidade, uma colega de trabalho. Vitória, sim, o nome é irônico ou predestinado, não sei. É engenheira ambiental. Foi alocada para o mesmo projeto. Sempre tivemos uma sintonia profissional incrível, um respeito mútuo. Ela é inteligente, direta, tem um humor ácido que eu adoro. Camila, em nossos raros desentendimentos, sempre mencionava o nome dela com desdém, dizendo que Vitória era pouco feminina, muito competitiva, e que claramente gostava de mim. Eu sempre ignorei, atribuindo a ciúmes profissionais. Em Vitória, nossa amizade profissional naturalmente se aprofundou. Ela sabia que eu tinha saído de um relacionamento complicado, mas nunca pressionou. Um dia, após um dia exaustivo no canteiro de obras, fomos jantar. Ela me perguntou de frente: "E aí, Renato, como você está realmente?" E eu, pela primeira vez, desmontei. Contei tudo, sobre a viagem da verdade, sobre ter sido tratado como uma opção em um experimento emocional. Ela ouviu, sem interromper. No final, balançou a cabeça. "Engenheiro", ela disse. Ela sempre me chama pelo cargo quando vai dizer algo sério. "Construções podem ter falhas de projeto. Relacionamentos também.
Você não demoliria um prédio com rachaduras estruturais. Você fez o certo. Reforçou a sua própria fundação e saiu. Foi a primeira vez que alguém descreveu minha dor em termos que eu entendia perfeitamente. Algo mudou naquele jantar. Começamos a sair, aos poucos, sem pressão, e descobri uma conexão que nunca tinha sentido antes. Era paz. Era parceria de verdade. Era saber que a pessoa ao seu lado te escolhe todos os dias, sem colocar outras opções na balança. Camila tentou me contactar algumas vezes nas primeiras semanas. Mensagens de texto: precisamos conversar. O que está acontecendo com o apartamento? Você está bem? Eu respondi apenas uma vez sobre o apartamento, informando sobre o processo de venda e dando os contatos do corretor e do meu advogado. Foi objetivo, cortês e final. Até que há 2 semanas o telefone tocou. Era um número do Rio. Atendi por saber que poderia ser algo relacionado ao trabalho. Era ela. A voz estava irreconhecível, chorosa, entrecortada, no limite do pânico. Renato, Deus, finalmente, sumiu, não me deu explicações. O corretor está me enchendo, diz que o apartamento foi vendido, que eu tenho 30 dias para desocupar. O que está acontecendo? Onde você está? Por que você fez isso? Eu deixei o turbilhão passar. Em uma pausa para ela respirar, falei, com uma calma que parecia de outro mundo. Camila, você viajou? Ela ficou em silêncio. O quê? Sua viagem, com o Henrique, para ver se ainda havia sentimentos. Você foi? Isso não importa agora. Renato, eu te escolhi, entendeu? Eu te escolhi. A viagem foi um erro. Não significou nada. Ele não era o que eu lembrava. Você é quem eu quero. Precisamos consertar isso. Eu olhei pela janela do meu apartamento em Vitória, com vista para a Bahia. Do meu lado, no sofá, Vitória lia um livro, seus pés aconchegados sob uma manta. Ela levantou os olhos, sentindo a mudança na minha energia. Eu sorri levemente para ela. Camila, eu disse, voltando ao telefone. Que bom que você se encontrou. Que bom que teve seu fechamento. Fico genuinamente feliz por você. Então podemos... A voz dela tinha um fiapo de esperança. Eu também me escolhi, Camila. E no processo também escolhi a Vitória. O som do outro lado da linha foi de um suspiro cortado, seguido por um grito abafado, como se ela tivesse dropado o telefone. Ouviu-se um choro histérico, descontrolado. Não! A Vitória? Aquela... Não! Renato, você não pode fazer isso comigo. É para ser eu. Você me puniu por ser honesta. Você confundiu honestidade com crueldade, respondi, minha voz finalmente perdendo um pouco da frieza e ganhando um tom de cansaço. Você não me tratou como um parceiro. Tratou-me como um plano B em busca de validação. A honestidade não é um passe livre para causar dor e esperar que a pessoa aceite passivamente. Agora é tarde, Camila. A fila andou. Desliguei o telefone. Bloqueei o número. Olhei para a Vitória, que agora me observava com um olhar de compreensão profunda. Tudo resolvido? Ela perguntou simplesmente. Tudo resolvido, confirmei, sentando-me ao lado dela. O peso que eu carregava nos ombros há meses, finalmente, definitivamente se dissipou. A última âncora tinha sido cortada. Se há uma lição nisso tudo, é esta. Ninguém é obrigado a ser a opção de ninguém. Autorrespeito não é orgulho. É a base estrutural de uma vida sólida. Quando alguém coloca seu amor em um experimento, você tem todo o direito de se retirar do laboratório e construir sua própria obra-prima em outro lugar, com quem te valorize como a escolha única e óbvia. Obrigado por ouvirem meu desabafo. Atualização 2. O post original explodiu de uma forma que nunca imaginei. Muitas mensagens de apoio, algumas críticas, que li com respeito, e muitas perguntas. Vou tentar responder ao geral. Primeiro, o status atual. Estou incrivelmente bem. Vitória e eu oficializamos nosso relacionamento. Não estamos morando juntos oficialmente, mas praticamente dividimos o tempo entre os 2 apartamentos. É uma dinâmica leve, madura, com comunicação aberta sobre tudo, inclusive nossos medos e expectativas. Ela é, sem dúvida, o maior presente que essa situação toda me trouxe. Descobrimos que compartilhamos muito mais do que a profissão, valores, visão de futuro e uma paixão por viajar para lugares históricos. Estamos planejando conhecer Petra ano que vem. Profissionalmente, o projeto em Vitória está na fase crítica,
mas sob controle. Recebi uma proposta para ficar na filial capixaba da empresa de forma permanente e aceitei. A qualidade de vida aqui combinou muito comigo. Vendi minha parte no apartamento da Barra com um pequeno prejuízo financeiro, mas considero cada centavo perdido um investimento na minha paz de espírito. Usei parte do dinheiro para dar uma entrada em um apartamento menor aqui, perto da orla. É meu, só meu, e isso traz uma sensação de segurança incrível. Sobre Camila, pelas poucas informações que consegui através de um amigo em comum que entendeu meu lado, ela teve que se mudar do apartamento. Aparentemente a venda foi concluída e o novo proprietário assumiu. Ela voltou a morar com os pais por um tempo, em Niterói. Segundo esse amigo, ela está devastada, arrependida e passando por terapia. Dizem que a viagem com o Henrique foi um desastre total. Ele estava mais interessado em reacender o romance físico. Ela percebeu que a nostalgia era uma ilusão e, no meio da viagem, já queria voltar para mim. A ironia é amarga. Ela tentou me contactar mais algumas vezes, por e-mails longos e dramáticos, pedindo uma última conversa, um perdão, uma chance de explicar direito. Respondi apenas uma vez, de forma breve e clara. Camila, não há mais nada a ser explicado ou discutido. Você fez sua escolha baseada nas suas dúvidas. Eu fiz a minha baseada na minha certeza. Agora seguimos em frente. Te desejo genuinamente que encontre sua paz e felicidade longe de mim. Por favor, não tente mais contato. É a última coisa gentil que posso fazer por nós dois. Desde então, o silêncio. Espero que ela consiga se reconstruir e aprender com isso. Por mais que a ação dela tenha me machucado, não alimento o ódio. O ódio é um peso que eu não quero carregar. Para aqueles que estão em situações similares, sejam homens ou mulheres, deixem-me reforçar. Você merece ser a primeira e única opção. Um relacionamento que precisa de testes de fidelidade ou sentimento fora dos seus limites já falhou no teste mais básico, o do respeito mútuo. Sair não é fraqueza, é a maior demonstração de força que você pode dar a si mesmo. Agradeço novamente a todos. Esta provavelmente será a última atualização, a menos que algo realmente extraordinário aconteça. Estou focando em construir minha vida nova, sólida e feliz, tijolo por tijolo, com uma parceira que não tem dúvidas de que me quer ao lado dela, e eu não tenho dúvidas sobre ela. Até mais, e obrigado. Atualização final. Olá a todos. Pensei que não voltaria a atualizar, mas algo simbólico e definitivo aconteceu, e senti que fechava o ciclo desta história. Ontem, eu e Vitória nos casamos. Foi uma cerimônia pequena e intimista, na Praia da Costa, aqui no Espírito Santo. Apenas familiares muito próximos e alguns amigos do trabalho. Não havia vestido branco longo nem terno de grife. Ela usava um vestido verde água simples e lindo. Eu estava de camisa branca e calça de linho. Dissemos nossos próprios votos, que escrevemos juntos. Na minha parte, eu disse: Vitória, você não foi um troféu conquistado após uma guerra. Você foi o porto seguro que encontrei depois de navegar por uma tempestade que eu mesmo decidi enfrentar. Você é a certeza que brotou do caos. Eu te escolho hoje, e me escolho ao seu lado todos os dias. Ela chorou, algo raro, e em seus votos disse: Renato, você me ensinou que o amor não é um salto no escuro baseado em dúvidas. É uma construção diária, com projeto, alicerce e muita mão na massa. Sou grata por ser sua parceira nessa obra. Escolho você, com toda a certeza do mundo. Foi perfeito, simples, verdadeiro, nosso. Recebemos muitas bênçãos. Inclusive, para minha surpresa, um presente de casamento do tal amigo em comum que me manteve informado sobre Camila. Junto, veio um bilhete discreto. Ela soube. Mandou dizer que deseja felicidade a vocês. Está seguindo em frente também. Fiquei pensativo por um momento. Então guardei o bilhete e virei-me para minha esposa. Que som! Minha Vitória, que dançava descalça na areia com seu pai, rindo. Não há mais espaço no meu presente ou no meu futuro para o passado. A obra está concluída. A fundação é sólida. A vista daqui é linda. Obrigado a esta comunidade por ter sido um espaço de desabafo e de apoio em um dos momentos mais decisivos da minha vida. A história, enfim, tem um final feliz. Não esqueça de clicar no botão de ripar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.